Foi uma troca, né, de experiências também. Experiências nada, né, porque eu não tinha nenhuma experiência, na verdade, desse tipo de viagem. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar uma experiência que eu tive fazendo um mochilão pela primeira vez sem dinheiro nenhum. Bora lá? Inicialmente, a minha intenção era poder estar fazendo um mochilão para a Argentina, conhecer Buenos Aires e Ushuaia, toda essa região. Em 2015, mais ou menos, eu entrei numa empresa e decidi trabalhar somente por 3 meses para poder juntar uma grana e poder fazer esse primeiro mochilão para fora do Brasil. Entrei nessa empresa, passou os 3 meses, passou mais 3 meses, passou mais 3 meses e assim por diante. Quando fui ver, se passaram 1 ano e 3 meses. Fiquei nessa empresa 1 ano a mais do que realmente eu queria ter ficado. Nesse momento eu tava me sentindo frustrado, porque já tava me sentindo mal nessa empresa, tava me fazendo mal mentalmente. E então eu decidi sair, pedir conta. Eu falei pra mim mesmo, com esse dinheiro eu vou realizar o meu objetivo principal, que era ter ficado somente 3 meses para poder viajar. E então eu peguei esse dinheiro e comprei algumas coisinhas, fui comprando algumas coisas de camping, pro mochilão, bota, porque meu plano inicial era fazer a Patagônia Argentina, então eu comecei a comprar um pouquinho dessas coisas para poder já fazer esse mochilão. Conheci muitos aplicativos como o Couchsurfing, Workaway, Worldpackers, então entendi melhor essas plataformas e eu decidi de fato fazer esse mochilão. Só que passou uns meses e quando eu fui olhar, meu dinheiro tinha acabado praticamente. Eu não soube administrar minha grana. E então eu fui conversei com uma amiga que ela também já queria fazer um mochilão, já tinha um bom tempo. E a gente decidiu viajar mesmo sem grana. Eu propus isso pra ela e ela topou. Ela é uma amiga que topa tudo, assim. E a gente realmente decidiu fazer. E pra não ir tão longe, ser uma coisa muito, tipo, loucura também, a gente decidiu ir pro Rio de Janeiro, que é uma cidade que, na verdade, eu nunca tinha ido. Foi a primeira vez que eu fui. Eu já fui pra praia quando eu era pequeno, só que eu fui com a minha mãe, sei lá, tinha uns 3, 4 anos na época, eu não lembro de nada. E eu pensando comigo como eu quero conhecer a praia e como eu nunca tinha ido depois de grande, então eu decidi ir. Minha amiga também nunca tinha ido na praia e a gente decidiu ir pro Rio de Janeiro, que é uma cidade mais próxima da nossa. E então a gente decidiu ir pro Rio. A gente marcou uma data, a gente pesquisou um pouquinho, mas antes disso a gente estava indo muito em rave na época e a gente tinha ido numa after rave que aconteceu em uma boate perto ali da região central de Belo Horizonte. E nesse momento, assim, eu tava com... não sei o que aconteceu. Eu perdi meu celular, não sei se perdi, roubaram, não sei. Não sei da hora que quando eu sentei, assim, no sofá que tinha, se caiu, não lembro. Só sei que eu perdi. Mas também foi uma coisa que, no final das contas, não teve muita diferença, porque quando eu consegui pegar um celularzinho mais simples, que tava travando muito, pra tentar entrar em contato com o pessoal do Couchsurfing, porque nosso objetivo era viajar sem dinheiro, mas ficar na casa de alguma pessoa que poderia nos oferecer um espaço, né, por uns 2, 3 dias. E não foi muito bem o que aconteceu, porque quando eu vi as mensagens, muitas pessoas não responderam, e as poucas que responderam disse que já tava cheio, né, os lugares. Inclusive teve uma moça que ela só me respondeu, eu já tinha voltado pra Belo Horizonte, já tinha passado meses e meses, ela respondeu que eu poderia ir, mas já não valia de nada, né. Bem próximo à viagem, eu fui roubado. Mesmo assim eu falei, não vou deixar de fazer esse mochilão por conta disso. E então a gente foi, marcou um dia, a gente se encontrou no centro de Belo Horizonte. Eu estava com cerca de 15 reais mais ou menos. Ela tinha um pouquinho mais, acho que ela estava com uns 25 reais mais ou menos. E como a gente ia pedir carona, eu passei numa lojinha que tinha assim no centro, comprei aqueles canetão pra poder estar escrevendo. Mas aí eu comprei esses canetões e me sobrou, sei lá, uns 10 reais, não lembro. Mas eu lembro que não era mais que 15 reais. Ela tinha um pouquinho mais, mas ainda assim também não era muito. E a gente pegou um ônibus do centro de Belo Horizonte pra ir pra uma BR. Eu já tinha olhado um pouquinho, pesquisado antes também sobre como pedir carona, porque eu tava com muito medo. Era o meu primeiro mochilão, assim, sem dinheiro, imagina. Se com dinheiro a gente já fica desesperado, sem dinheiro é pior ainda. A gente foi pra esse posto de gasolina. Chegando lá, a gente ficou tentando. Era mais ou menos umas 7 horas, 8 horas da manhã. A gente ficou tentando um tempão e nada, de ninguém parar, mas ainda assim era uma região ainda muito movimentada, porque não era 100% no meio de BR, tava um pouco próximo da capital ainda. Então a gente ficou lá, tentando e nada. Aí a gente conversou com um frentista, ele aconselhou que talvez seria melhor pedir carona no Posto do Chefão.
a gente já tava com pouca grana e acabamos pegando um ônibus que passava ali, que ia até nesse posto do Chefão, que já era o limite ali pra realmente já conseguir a carona, porque ali era mais fácil. Também o posto do Chefão era maior, né, mais estruturado, então tinha muito caminhão que passava ali também. E a gente foi pra esse posto e a gente ficou tentando carona, tentando e nada também. E a gente foi até os caminhões e pedindo, né, informação, se podia. Minha amiga tava com muita vergonha na época e eu também tava com muita. Só que aí, né, era pedir assim ou assim. Então era voltar pra casa. E antes que eu esqueça, a gente, quando chegou em Belo Horizonte, e eu já tinha lembrado na hora que eu tinha esquecido minha identidade e ela também tinha esquecido. Por incrível que pareça, nós dois esquecemos as nossas identidades em casa e não tinha como mais voltar, porque a gente já tava no centro de Belo Horizonte. Eu falei, não vou voltar, porque ela morava um pouquinho mais longe. Ela mora na cidade de Santa Luzia, que era mais longe, então não tinha como ela voltar também. Eu até poderia voltar, só que iria gastar um tempo, então a gente acabou decidindo de viajar sem os documentos. Isso foi mega arriscado, não façam isso. A gente foi e conversamos com os caminhoneiros e levou a gente. Só que ele não levou diretamente pro Rio de Janeiro. Ele levou pra uma cidade, eu não lembro o nome da cidade agora, deixou a gente no meio do caminho. E ele falou que logo ali na frente, tinha caminhando um pouquinho, tinha tipo uma rotatória, que era o único caminho, era pro Rio de Janeiro, sim ou sim. E então a gente desceu do caminhão, logo em seguida já tinha uma moça chamando a gente, assim. E eu falei, nossa, mas já conseguimos outra carona tão rápido. Aí a gente foi, atravessou pro outro lado, que tinha a moça ali. Porque na verdade, ele deixou em uma região e logo em cima tinha tipo uma rua onde que tinha umas casas, algumas coisas assim. E a gente foi até ela começou a conversar e falando que, enfim, ela basicamente ofereceu, principalmente minha amiga, né? Ela fez uma proposta minha amiga pra ficar ali, pra trabalhar com prostituição. E nesse momento a gente já, tipo, né, tentou vazar o mais rápido possível. Ela tinha perguntado pra onde vocês estão indo? Ah, a gente tá indo pro Rio de Janeiro, que a gente pensou que era uma carona. Começou a conversar um pouquinho assim com a gente, aí falou que ela tava trabalhando numa casa ali de swing, que ela tirava uma grana, tanto, sei lá, 2.000 por semana, alguma coisa assim. Ela ofereceu mais pra minha amiga, falando, por que você não fica aqui pra trabalhar? Aí ela falou, você também pode. Enfim, vazou o mais rápido possível. A gente falou, não, obrigado. E então a gente foi pro ponto onde o caminhoneiro tinha falado, né, pra gente ir. E ela falou, não, eu vou conseguir uma carona pra vocês. A gente falou, não precisa. E a gente foi pra esse ponto aí, rezando pra parar um carro o mais rápido possível. Inclusive, quando o primeiro carro parou, assim, era quem? Ela. E ela falou, não, a gente vai conseguir uma carona pra vocês. Espera aí, que a gente vai voltar logo. Aí a sorte que passou um caminhão, logo em seguida a gente conseguiu pegar a carona e ele nos levou até o Rio de Janeiro. E foi uma viagem tranquila, foi gostosa, conversamos bastante. E a gente chegando no Rio de Janeiro, chegamos de noite, era mais ou menos umas 7, 8 horas da noite. E a gente decidiu passar a noite ali, né, no posto de gasolina, como eu já tinha minha barraca também. A gente tomou banho, comemos, e na verdade a comida quem deu pra gente foi o motorista, né, do caminhão. Ele comprou a comida pra gente. A gente comeu, já tinha pouco dinheiro, né? Pra mim eu acho que tinha restado, tava restando menos de 10 reais. Aí a gente pegou um ônibus aí e fomos até o centro do Rio de Janeiro. Chegando no centro, a gente não sabia pra qual praia a gente ia ir, não fazia ideia pra onde, porque eu não tinha pesquisado nada. Na verdade, nessas viagens, normalmente, até mesmo as viagens de hoje em dia, eu não pesquiso muito não, eu só vou. Chegando lá, a gente foi, conversou com um segurança lá, a gente pensou, vamos pegar um metrô, porque deve deixar em alguma praia próxima, alguma coisa assim. A gente conversou com um rapaz lá do segurança do metrô e perguntamos a eles, qual praia você aconselha pra gente ir, poder acampar na praia, né? E que seja uma praia também mais segura. Aí ele foi e aconselhou pra gente a praia do Recreio. Foi aonde que a gente foi. E ele comentou que tinha um quiosque 24 horas, tinha questão de iniciamento também na região, fama que a gente já conhece. Aí a gente ficou com um pouco de medo, assim, para as praias principais. E a gente foi pra essa outra praia, a Praia do Recreio. Então a gente foi, pegou o ônibus, eu já não tinha mais nenhum tostão no bolso. Acho que tinha me sobrado uns 2, 3 reais, não dava pra fazer nada. E minha amiga tinha um pouquinho mais, mas ainda assim não tinha sobrado muito pra ela também. Inclusive a passagem do posto de gasolina até o centro do Rio foi ela que pagou pra mim, porque eu não tinha mais dinheiro. Então a gente foi pra essa praia, caminhamos. E o pior de tudo é que, como eu já tinha planejado um mochilão pra Argentina, então eu tinha comprado bota, eu tinha comprado saco de dormir, roupa de... enfim, minha mochila tava lotada, tava pesada. Eu cheguei na praia com uma bota e tinha um monte de coisa pendurada, porque eu não sabia de nada.
Eu só fui. Eu pesquisei um pouquinho, na verdade, antes. Só que eu fui muito por impulso, porque eu também já estava num momento que eu tava me sentindo merda, por conta que eu tinha gastado dinheiro que era com o objetivo final de conhecer a Argentina e eu não consegui fazer isso. Então acabei comprando um monte de coisa e eu não pesquisei tão profundamente as informações, nem do lugar, nem nada. Aí a gente foi, ficamos caminhando por aí, sentamos em um quiosque e eu lembro que já era de tarde, mais ou menos umas 1-2 horas da tarde. A gente sentou nesse quiosque e eu acho que o pessoal percebeu, né, que a gente tava com muita vergonha de pedir coisa e etc. Tava com um mochilão, a gente tava com umas mochilas e tudo. A minha amiga foi mais despreparada do que eu. Ela levou 2 mochilas, Então a gente foi, ficamos, né, nesse quiosque, né? O rapaz do nada apareceu com peixe frito assim pra gente comer. Ele deu pra gente, a gente comeu e tal, agradeceu, porque a gente não tinha nem coragem de pedir, tava com muita vergonha e basicamente totalmente despreparado. E a gente foi caminhando, né, pela orla assim da praia pra conhecer um pouquinho. Mas aí a gente foi caminhando, a gente foi no quiosque que era 24 horas. E é triste porque também eu acabei não gravando nada. Eu tirei algumas fotos, tá, no meu Instagram. A gente foi pra esse quiosque e aí a gente conheceu tipo o gerente que ficava aí nesse quiosque, tomando conta. Muito gente boa, oferecia pra gente também, dava água de coco, dava comida e etc. Aí no primeiro dia eu não tinha conhecido ele. Eu e minha amiga, a gente foi, tinha um rapaz lá que tava acampando no campo que fica na frente. E esse campo na frente, esse rapaz ele já mora ele é do Rio de Janeiro mesmo, ele pagava aluguel de uma casa. Ele resolveu não pagar aluguel porque tava muito mais caro e resolveu morar no campo. E a gente conversando, ele também comentou que era mochileiro. Por fim, ele foi e falou: essa noite eu pago essa hospedagem no campo pra vocês ficarem aqui, dormirem tranquilos, que vocês chegaram hoje, né, tá cansado. Ele pagou essa hospedagem pra gente. Aí no outro dia, ele foi, muito simpático, né, mostrou a gente a cidade, uma região assim dessa parte da Praia do Recreio, até mais pra frente, porque eu acho que, se não me engano, o ônibus não ia pra essa região, ou se passava tipo uma vez a cada não sei quantas horas. E então ele foi, mostrou pra gente, deu uma volta de carro com a gente, conheceu muita coisa nesse dia. A gente pegou nossas coisas, a mochila, com um barraco e tudo, e a gente ficou próximo desse quiosque 24 horas, tomamos banho de mar, e o bom é que tinha um chuveiro também de água doce, né, pra poder tirar o sal do corpo. E eu lembro que nesse dia, eu e minha amiga, a gente pegou uma insolação, que misericórdia. E eu não tinha levado protetor solar, eu não levei nada dessas coisas. Só sei que eu fiquei descascando meu ombro, muito vermelho e ardendo, não conseguia ficar com roupa, porque ardia muito. Aí eu aproveitei bastante nesse dia. E acabamos ficando nessa região mesmo da praia. E nessa segunda noite a gente acabou dormindo na praia mesmo, na areia. Foi uma experiência assim, eu nunca tinha acampado na praia, na verdade. Porque a areia da praia é tranquila, é fofa, né, e tal. Só que pra dormir, assim, tipo, à noite eu não gostei tanto. Porque ela era muito fofa e na hora de dormir, assim, mexer o corpo, não gostei tanto. Acabei acordando com dor também na coluna. Eu não tinha levado nenhum colchão nem nada, era só o isolante térmico. Então não foi uma experiência tão interessante dormir de fato na areia da praia, assim. A gente conheceu mais gente, assim, na praia, principalmente minha amiga também, ela é muito conversada, assim, ela sai, conversa com uma galera também. Eu sou muito tímido, na verdade. E, apesar que ela também é bem tímida, a gente foi pra uma praça que tinha ali próximo. Então a gente acabou indo pra essa praça e tinha o pessoal dando, né, comida para os moradores. Mas eu me senti meio assim, porque eu estava nessa situação, eu escolhi estar ali. Não era porque eu não tinha opção e nem nada. Não estava aceitando muito bem pegar aquela comida, sabe? Era pros moradores de rua e não pra mim. Conversando com o morador que estava passando, ele falou: não, pegue, porque por mais que você escolheu estar nesse momento, nessa situação aqui, então pegue, porque você tá precisando no momento. A gente foi, pegou, tava dando 1 litro de água, mais uma marmita. A marmita era bem grande, inclusive a gente comeu metade. Depois a outra metade foi só pra noite mesmo. E a gente conversou com esse morador de rua, entendeu melhor sobre o porquê ele estava ali também. E foi uma troca bem interessante. Realmente não é todo morador de rua que tá na rua porque realmente quer. Alguns sim estão na rua porque quer, com problemas familiares,
com questões de drogas também, né, que afasta bastante. Então a gente aprendeu bastante também, até mesmo a questão de ouvir uma pessoa que tá nessa situação, entender, né, melhor e ter mais empatia também. Foi um dia que a gente basicamente ficou com esse morador de rua conversando, a gente foi pra praia, nadamos, rimos, divertimos bastante ali nesse dia. E depois a gente foi pra esse quiosque novamente, né, pra poder estar dormindo. E eu lembro que a gente fez amizade também com a menina que trabalha nesse quiosque. E ela trabalhava na parte de madrugada. E no terceiro dia a gente ficou realmente ali dormindo no quiosque. A gente já não acampou na praia. A gente dormiu meio que no ar livre, assim mesmo. Essa moça, né, que a gente conheceu aí, ela foi e ofereceu o espaço da casa dela. Então ela falou, eu entendo essa situação, porque quando eu cheguei aqui eu também não tinha nada. Inclusive, a minha casa no momento não vai ter nada, não tem geladeira, não tem fogão, não tem nada. Mas se vocês quiserem ficar aí pra poder ter um lugar pelo menos pra dormir, vocês podem ir. A gente aceitou. Ficamos na casa dela nesses outros 3 dias, porque essa viagem teve uma duração de uma semana. Uma semana a gente ficou no Rio de Janeiro e sem grana nenhuma. Todas as coisas que a gente ganhou, realmente as pessoas deram pra gente. Então a gente conseguiu realmente perceber que existe mais gente boa no mundo do que pessoas ruins. Porque a gente tem essa visão, a gente percebeu que no mundo não é assim. O jornal, na verdade, a TV, assim, ele mostra o lado ruim, mas existe muito mais coisas boas acontecendo do que tragédias, sabe? Tem mais gente boa no mundo pra querendo te ajudar do que querendo te ferrar, sabe? Essa viagem, pra mim, eu percebo que ela me amadureceu bastante no sentido de conseguir enxergar o mundo, as pessoas de uma outra forma e de acreditar mais também, confiar mais. Foi uma viagem que mudou muito internamente a minha pessoa, porque realmente tive essa percepção e foi muito gratificante. Teve uma noite que a gente não dormiu na casa dela, porque ela tava indo trabalhar, porque ela trabalhava de madrugada nesse quiosque, porque ele era 24 horas. E a gente acabou ficando ali, né, sentado, conversando com ela, e foi um dia muito simples, porém foi um dia muito gratificante, foi um dia muito lindo. A gente realmente ficou sentado ali, vendo o tempo passar, escutando o mar. E era incrível, porque era um lugar muito silencioso, muito calmo, e foi muito bom, foi muito gratificante. A gente viu o nascer do sol ali nessa praia, que pra mim foi um dos momentos assim incríveis também. Porque são momentos simples, sabe? Mas que realmente são momentos muito gratificantes. Não é ostentação nem nada dessas coisas, mas simples, sabe? E já tava faltando basicamente poucos dias pra gente poder estar voltando. Foi uma semana assim, tipo, muito intensa, sabe? A gente viveu bastante coisa em pouco tempo. Minha sorte também que eu usava alguns aplicativos de renda extra, mas eles pagam muito pouco, esses aplicativos. Pagava cerca de, era centavos de dólar. Então no dia, assim, faltando pra gente poder estar voltando, eu recebi esse dinheiro pelo PayPal. Seguido, sei lá, uns 15 reais mais ou menos. Aí foi o dinheiro que eu consegui passar pro PayPal, coloquei pro meu banco, saquei o dinheiro pra pagar a passagem de estar voltando da onde que a gente tava até a BR que a gente precisaria ir. A gente pegou um ônibus direto, que a gente nem sabia que passava ali. A gente foi e pegou um ônibus direto pra BR e a gente teve muita sorte. Assim, quando a gente chegou de fato, assim, pra levantar o dedo, passou nem 2 minutos, o caminhão parou pra gente e levou direto pra BH. Foi incrível. Hoje em dia eu não sei se eu faria a mesma coisa que eu fiz, porque ao mesmo tempo é um pouco irresponsável, sabe, sair sem grana. Eu não sei, hoje, no meu ponto de vista de como eu faço um mochilão, eu não sairia zerado de nada. Eu teria pelo menos algum dinheirinho extra e também faria renda extra no caminho, que foi uma coisa que eu nem pensei na época de fazer. Eu poderia estar fazendo brigadeiro para vender na rua, vender fotos, ganhar uma grana extra, sabe? Eu não pensei nessa possibilidade nessa época. E hoje eu já tenho uma outra visão que eu poderia estar fazendo. Mesmo eu saindo sem grana, eu poderia tentar arrumar algum extra, sabe? Eu faria totalmente diferente. Eu não sei se eu faria a mesma coisa hoje em dia, mas foi uma experiência que eu vou levar pra sempre. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do relato de hoje sobre essa experiência que eu tive. E deixem aí nos comentários também as suas experiências, as loucuras que vocês já fizeram, assim, pra gente tá tendo essa troca. Eu queria também compartilhar com vocês não só essas experiências assim de mochilão que eu já tive, mas também de pensamentos, compartilhar algumas ideias que eu tenho, pensamentos, eu penso sobre a vida e etc. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que a gente se vê na próxima semana. Tchau!